Ora, ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. Que alegria estarmos aqui com vocês para mais uma vez podermos orar, podermos meditar e aprender mais sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Deus, o nosso Criador e seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Amém. E Deus nos deu uma palavra hoje, até a gente estava até com bastante dificuldade, porque são muitas coisas que Deus fala com a gente às vezes, e a gente acaba tendo dificuldade para interpretar muitas vezes, né? Mas aí no fim Ele dá uma luz para a gente que resolve todo o problema. Nós lemos alguns trechos do livro de Ezequiel, que foi um profeta levantado em Israel antes da vinda de Jesus, e esse profeta ele foi muito atuante dentro ali do povo de Israel, e as profecias eram para que houvesse a restauração do povo de Israel, né, para o caminho de Deus, que eles se voltassem para o caminho de Deus. Então nós lemos ali o livro de Ezequiel, os capítulos 12, um trecho do capítulo 13 e o capítulo 21. Eu vou ler só um trechinho aqui do capítulo 13, que fala sobre a profecia contra os falsos profetas. É o livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. E depois nós temos ali o capítulo 21, que ele fala sobre a espada de Deus. O título ali fala sobre a espada do Senhor. O que acontecia naquela época? Deus atuava diretamente, intercedendo pelo povo de Israel, mas havia muita rebeldia dentro do povo de Israel, muitos não criam, né, na intervenção de Deus, muitos se desviavam, e eram levantados esses profetas para colocar o povo no caminho de volta, né, no caminho de Deus de volta, para que eles não se perdessem, como tem acontecido hoje em dia, né? As pessoas têm se perdido muito no caminho. Mas o que importa para nós hoje, que é o livro, que é o trecho que Deus acabou nos iluminando diante de algumas dúvidas que a gente tinha aqui, é o trecho do capítulo do livro de João 3,16. É um trecho muito conhecido, né, por nós. É um trecho bem conhecido. A Valéria vai ler para vocês. A missão do Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa promessa de Deus vem de encontro com tudo aquilo que acontecia, porque ele atuava diretamente com o povo de Israel, falava aos profetas diretamente, e ainda assim o povo se rebelava, mudava de caminho, né, se perdia. Então muitos povos atacavam Israel. Durante aquele tempo ali em Israel, de Ezequiel, eles perderam muitas guerras, ganharam muitas, perderam muitas. Então o povo de Israel vivia dessa forma, sendo atacado, Deus intercedendo, dando a vitória, mas diante da rebeldia do povo, muitas vezes Deus permitia que eles perdessem as batalhas para que eles se voltassem para Deus, e isso funcionava muitas vezes. E hoje o que nos importa é esse trecho de João 3,16, que a Valéria acabou de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que tudo isso se encerrasse, para que a partir do momento em que nós cremos no Filho de Deus, nós não nos perdemos mais a partir desse momento. Você não se perde mais, você não perece. Você passa a ter a vida eterna. E as lutas que nós passamos hoje em dia servem para que nós nos mantenhamos no caminho de Deus.
É difícil, né, você caminhar conforme a Bíblia nos orienta. São muitas dificuldades que a gente enfrenta. O inimigo atua diretamente para nos desviar. Para a gente gravar esse vídeo hoje foi uma dificuldade terrível. Foi muito difícil. Nós tivemos aqui situações até engraçadas, mas que acabaram atrapalhando o começo da nossa gravação. Então a gente tem que... E nós cremos que isso também é uma forma inocente até de você observar, mas que acaba atrapalhando, tentando nos desanimar, fazer com que a gente desista de gravar o vídeo. Então é difícil. E a gente pode interpretar dessa forma, que seja uma atuação do inimigo querendo que a gente não grava. Isso, que a gente se afaste e que a gente não grave o vídeo para passar esta palavra para vocês. O fim de tudo é esse, a missão do Filho. Deus enviou o seu Filho para que nós não pereçamos, mas que a gente tenha vida eterna. Então vamos crer no Filho de Deus, na vinda de Jesus, na intervenção de Jesus, e que a gente passe a não ser mais julgado, porque na sequência aqui ele diz: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós podemos questionar muitas vezes a palavra de Deus para que a gente receba a revelação, para que a gente tenha convicção da nossa fé. Nós pedimos muitas vezes: Senhor, alimenta a nossa fé. Mas por alguns outros motivos, porque a partir do momento que a gente passa a crer em Jesus com convicção, isso tudo fica mais fácil. A nossa caminhada com Deus fica mais fácil, ainda que a gente tenha as batalhas para superar. Então, o fim de tudo é esse. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos crer, amém? Amém. Desde o princípio, existe a luta entre o bem e o mal. O mal sempre militando, sempre colocando empecilhos para que o povo de Deus possa viver em paz, viva em paz. Mas Deus também, na sua palavra, nos ensina que no mundo teríamos aflições, mas que devíamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então nós, com Ele também, somos mais que vencedores. O mal, ele está ao nosso redor. A palavra de Deus nos ensina que o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar. Então, a vida que é tão plena, tão maravilhosa para nós, viver é maravilhoso, estar nesta terra é maravilhoso, estar com as pessoas que amamos, estar em lugares que gostamos de estar. Tudo que existe na Terra foi feito pensando em um lugar que fosse ideal para o homem, para o ser humano, o paraíso. E quando estamos aqui hoje, neste mundo, nós sabemos que ele jaz no pecado. Por causa da maldade do homem, lá atrás, nós perecemos hoje. Então, tudo se torna mais difícil hoje, devido a tantas dificuldades, tantas preocupações, o estresse do dia a dia. Muitas vezes nos vemos afastados de Deus, afastados da sua palavra. Não conseguimos tempo para orar, não conseguimos tempo para buscar a palavra de Deus, para ler os seus ensinamentos, e com isso vamos ficando enfraquecidos. O nosso espírito fica enfraquecido, e quando o nosso espírito está assim,
quando nós estamos cansados e exauridos, a nossa fé, ela também vai se esvaziando, porque somos como um vaso e precisamos estar cheios e cheios da fé de Deus. E sem fé, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos pedir a Deus que nos dê fé. Precisamos alimentar a nossa fé. E a Bíblia nos ensina. Como a Bíblia nos ensina? Ela é o nosso norte, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de vida para nós. E como é que podemos alimentar a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé não vem de falar, mas vem de ouvir a palavra do Senhor, vem de buscar, vem de ler, vem desse desejo mais íntimo de conhecer o nosso Senhor. E quando nós não fazemos isso, nós nos enfraquecemos, e quando estamos fracos, vamos deixando brechas para o inimigo agir contra nós. Salomão dizia: um abismo chama outro abismo. Então, quando estamos doentes, estamos enfraquecidos e vamos deixando brechas para que o inimigo possa nos deixar ainda mais entristecidos, mais desesperançosos, com menos esperança para um mundo que possa nos trazer alegria amanhã. A gente olha para o amanhã como se fosse ser cada vez mais difícil ainda. A gente não consegue ver esperança, não consegue ter forças para lutar. Nós precisamos sim pensar no amanhã, nós precisamos sim planejar o nosso amanhã, mas tudo diante da vontade de Deus, colocar tudo diante do Senhor. Senhor, esteja comigo no meu deitar e no meu levantar. Senhor, guia a minha vida, guia os meus passos. Senhor, eu tenho planos para amanhã. Coloque diante dele os seus planos. Peça que ele aplane os seus caminhos para que você possa conquistar os seus planos, ter os seus sonhos alcançados. Sejam quais forem os seus sonhos. Mas para isso nós precisamos estar de contínuo nos pés do Senhor, aos pés do Senhor, para fechar as brechas, para que o inimigo não encontre maneira de nos enfraquecer, de nos fazer acreditar muitas vezes que não somos capazes ou que não merecemos os sonhos que Deus tem para nós. Deus tem o melhor desta terra para nós, ainda que essa terra jaz no maligno, mas esta terra é habitada também pelos filhos de Deus. Nós estamos aqui e por isso a terra ainda é abençoada, porque nós estamos aqui e o povo de Deus ora e busca a sua presença. E por causa das orações dos homens e mulheres de Deus, o mundo ainda, a terra ainda dá os seus frutos. E então, estejamos de contínuo na presença de Deus, orando e buscando no Senhor as respostas, a solução para os nossos problemas. Não deixar de orar, não deixar de buscar, pedindo que Deus alimente a nossa fé. E tendo cuidado com os falsos profetas, com aqueles que vêm trazendo para nós mensagens de que está tudo bem e que vai ficar tudo bem e que não há o que se preocupar. Não, há sim o que nos preocupar. Por isso devemos orar e estar atentos para que o nosso inimigo não venha nos tragar, não venha nos derrubar. Então fiquemos atentos, busquemos no Senhor as palavras que vão nos fortalecer para nos mantermos em pé e não pecarmos contra Deus e contra o nosso próximo. Aqui está todos os ensinamentos. Busquemos a palavra, busquemos ler e aprender e busquemos ouvir. Busquemos ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Deus é conosco e Ele vai sempre abrir os nossos caminhos e vai sempre nos livrar do mal, quando estamos em oração e ligados a Ele. Amém. Amém. Então essa é a missão do Filho, que nós tenhamos a vida eterna. Para isso, basta que a gente creia em Jesus. É óbvio que não basta apenas crer, mas nós temos que andar na luz. Mais para baixo aqui no trecho aqui de João 3, ele menciona todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então ele afasta a luz, afasta Deus de si. Se eu começo a praticar o mal, ainda que eu creia em Jesus, eu estou me afastando de Deus. Que é o que acontecia lá no tempo de Ezequiel. Por isso que Deus mandava essas profecias. Ele intercedia pelo povo. As coisas aconteciam para que, conforme o profeta dizia, para que o povo acordasse, para que o povo se voltasse para Deus novamente. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente erra, a gente tropeça, e ao invés de se reconciliar com Deus, a pessoa começa a se afastar de Deus. Começa a perder a fé, se esfriar na fé. E nós não podemos fazer isso. Como a Valéria disse, nos colocar na brecha através de oração, de intercessão, de reuniões com os amigos, com os irmãos em Cristo. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso papel hoje. Crer que o Filho de Deus nos trará a salvação, nos trouxe a salvação lá na cruz. E que Ele, na volta de Jesus, tudo se torne novo. Amém? Amém. Vamos orar para que a gente possa se achegar mais a Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti para Te agradecer, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde. Agradecer a Ti, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor coloca nas nossas mesas. Deus Todo-Poderoso, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por toda a intercessão que o Senhor tem feito por nós, para que o Senhor tenha nos colocado, nos mostrado o caminho de todas as formas, para que a gente não se perca. Agradecemos, Senhor, pelo envio do Seu Filho, para que, a partir da nossa crença nele, nós possamos alcançar a vida eterna. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus nós fazemos isso. Pedimos a Ti, Senhor, alimenta a nossa fé, nos dê, Senhor, sinais, nos mostre, fala conosco para que a gente possa ter a nossa fé alimentada, assim como o Senhor fez conosco agora, nos mostrando, nos dando da Tua palavra, da Tua santa e bendita palavra, de maneira sobrenatural. A mesma palavra que o Senhor deu para mim, o Senhor deu para a Valéria. E a gente não se comunicou na hora, mas a gente, ao se comunicar, nós entendemos que a Tua palavra era aquela. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos por isso, pela Sua intercessão na nossa vida, para que o Senhor esteja sempre nos guardando sob as Tuas asas, ó Pai. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor interceda por aqueles que estão assistindo o vídeo nesse momento. Esteja visitando eles com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que eles possam compreender a Tua palavra, que eles possam sentir sede de Ti, Senhor, sede da Tua palavra, e que eles possam buscar e compreender a Tua palavra conforme o Senhor tem feito conosco, ó Pai. E visita o Senhor com o Teu Santo Espírito, envia os Teus anjos para guardá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Proteja o Senhor, dê a eles, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, dê a todos eles, Senhor, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua paz, ó Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Senhor, visita-nos
Cura-nos, Senhor. Cura a nossa saúde, cura a nossa vida, Pai. Envia os teus anjos para nos guardar. Esteja nos visitando, tocando, Senhor, a nossa alma, tocando o nosso espírito, tocando o nosso corpo físico e nos libertando de todo mal, de toda dor, de toda doença, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão precisando neste momento, aqueles que estão te buscando, aqueles que estão de joelho ouvindo esta palavra, Senhor. Aqueles que estão ouvindo esta palavra de joelhos e pedindo a Ti a Tua intervenção. Visita o Senhor, receba o Senhor sob as Tuas asas e que o Senhor esteja dando a eles, Senhor, da Tua cura. Assim como o Senhor tem feito, que o Senhor fez com os profetas, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, para que a gente possa ter a nossa fé alimentada, ter as nossas visões, Senhor. Que a gente possa compreender a Tua palavra, que a gente possa compreender e entender a Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos, louvamos o Teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos buscar a Deus, vamos crer em Jesus, crer nas promessas que Deus fez, nas promessas que Ele fez, que Ele cumpriu, e nas promessas que Ele irá cumprir. Porque quando Deus fala com você, quando Ele toca o seu coração, Ele te mostra, Ele te dá as profecias, e que com isso, essas profecias serão cumpridas, porque a palavra de Deus, ela é certa. Assim que Ele fala, a palavra dele se cumpre. Amém. Deus não mente. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Amém? Sejam abençoados pela graça, pela misericórdia e pela palavra de Deus. Que Deus esteja com vocês em nome de Jesus.